Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O vídeo que circula entre torcedores cariocas nesta semana trouxe à tona uma história pouco conhecida, mas fascinante. Em momentos distintos do século passado, Flamengo e Fluminense, rivais históricos, tentaram trazer para o Brasil ninguém menos que Johan Cruyff, o gênio holandês que revolucionou o futebol mundial. A revelação reacendeu o debate sobre como teria sido o impacto de um dos maiores craques da história vestindo a camisa de um clube brasileiro. Cruyff não foi apenas um jogador brilhante. Ele se tornou símbolo do chamado futebol total, conceito que unia técnica refinada, inteligência tática e mobilidade constante. Nos anos 70, levou o Ajax e a seleção da Holanda a patamares inéditos, encantando o mundo com um estilo de jogo que parecia antecipar o futuro. Mais tarde, como treinador, moldou o Barcelona em uma filosofia que se tornaria referência global, baseada em posse de bola, ofensividade e formação de talentos. Em 1976, o Fluminense foi o primeiro clube brasileiro a se aproximar de Cruyff. O craque, então estrela do Barcelona, veio ao Brasil para disputar 2 amistosos, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, em uma viagem patrocinada pelo tricolor carioca. Por trás do convite, havia uma intenção clara: convencer o holandês a vestir a camisa verde, branca e grená ao lado de Rivelino, em busca do tricampeonato estadual. O presidente Francisco Horta, figura marcante da história tricolor, articulou o plano com habilidade. Um ano antes, em Paris, havia visto Cruyff atuar pelo Paris Saint-Germain em jogos amistosos e alimentou a esperança de que o craque poderia ser seduzido pela ideia de jogar no Brasil. A viagem ao Rio foi planejada para aproximar o jogador da cidade e da torcida, criando um ambiente favorável para uma futura negociação. Cruyff chegou ao Galeão e deixou claro que estava aberto a propostas. Sou um profissional do futebol e é dele que eu vivo. Se receber uma oferta que compense minha saída da Europa, não terei dúvida em vir para o Brasil, declarou. A frase incendiou a imaginação dos torcedores, que sonhavam com o craque europeu formando dupla com Rivelino em um dos ataques mais talentosos da história do futebol brasileiro. Os amistosos foram disputados com grande expectativa. No Morumbi, o combinado de estrangeiros empatou em 1-1 contra os brasileiros, com Cruyff marcando um dos gols. Dias depois, no Maracanã, o time brasileiro venceu por 2-1, em um espetáculo que deixou claro o talento do holandês. Apesar da empolgação, Cruyff retornou à Europa e não voltou para defender o Fluminense, frustrando o sonho tricolor. Na década seguinte, foi a vez do Flamengo mirar o craque. Em 1980, o clube vivia uma fase gloriosa, mas enfrentava o desafio de perder Zico e outros jogadores constantemente para a seleção brasileira. O então presidente Márcio Braga buscava uma estrela internacional para manter a torcida motivada e encontrou em Cruyff, já com 33 anos e atuando nos Estados Unidos, uma possibilidade tentadora. A história dessas duas tentativas mostra como Flamengo e Fluminense sempre buscaram se destacar não apenas no cenário nacional, mas também internacional. A ideia de trazer Cruyff para o Brasil revela a ambição dos dirigentes da época e a percepção de que o futebol carioca poderia se tornar ainda mais grandioso com a presença de um ícone mundial. Para o Fluminense, a chance de ter Cruyff ao lado de Rivelino teria sido um marco histórico, capaz de transformar o clube em referência continental. Para o Flamengo, contar com o holandês como substituto de Zico em momentos de ausência seria um golpe de mestre, reforçando ainda mais um elenco que já era considerado um dos melhores da história. A ausência de Cruyff no futebol brasileiro não diminui o fascínio que sua trajetória desperta. Ao contrário, torna a história ainda mais curiosa. Imaginar o impacto que ele teria causado nos gramados do Maracanã ou do Morumbi é um exercício que alimenta a paixão dos torcedores e reforça a mística do futebol.
Essas tentativas frustradas também mostram como o futebol brasileiro, mesmo em décadas passadas, já buscava se conectar com o cenário internacional. A ousadia de dirigentes cariocas em tentar trazer um craque europeu de tamanha relevância revela a visão de grandeza que sempre marcou os clubes do Rio. Hoje, ao lembrar dessas histórias, torcedores de Flamengo e Fluminense podem refletir sobre como o futebol é feito de oportunidades, sonhos e negociações que nem sempre se concretizam. Cruyff nunca vestiu as camisas cariocas, mas sua sombra pairou sobre os dois clubes em momentos decisivos. O legado do holandês, entretanto, continua vivo. Sua filosofia moldou gerações e influenciou até mesmo o estilo de jogo de equipes brasileiras que valorizam a posse de bola e a ofensividade. De certa forma, sua presença simbólica no Brasil, ainda que breve, deixou marcas que vão além dos amistosos disputados. A rivalidade entre Flamengo e Fluminense ganha mais um capítulo curioso com essa história. Não se trata apenas de confrontos dentro de campo, mas também de disputas nos bastidores, onde ambos buscaram o mesmo craque em momentos distintos. Essa coincidência reforça a intensidade da relação entre os dois clubes e a ambição que sempre os caracterizou. Ao se enfrentarem novamente no Maracanã, os torcedores podem recordar que, em algum momento, ambos sonharam com Cruyff vestindo suas cores. O sonho não se concretizou, mas a lembrança permanece como parte da rica tapeçaria de histórias que compõem o futebol carioca. No fim, a tentativa de trazer Johan Cruyff para o Brasil é mais do que uma curiosidade histórica. É um lembrete de que o futebol é feito de sonhos grandiosos, negociações ousadas e momentos que, mesmo não realizados, continuam a alimentar a imaginação e a paixão dos torcedores. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta manhã deixou o mundo do futebol em polvorosa. Álvaro Montoro, até então peça importante no Botafogo, aparece ao lado de dirigentes do Flamengo e anuncia sua surpreendente transferência. A cena, marcada por aplausos e comemorações, rapidamente viralizou e trouxe à tona um burburinho que mistura sentimentos de traição, euforia e incredulidade. A imagem de Montoro vestindo o manto rubro-negro foi suficiente para incendiar os debates esportivos. Torcedores do Botafogo reagiram com indignação, acusando o jogador de deslealdade, enquanto a torcida do Flamengo celebrou como se fosse uma conquista de título. A polarização entre as duas torcidas reforça a intensidade da rivalidade carioca. Nos bastidores, fontes próximas ao atleta revelam que a decisão vinha sendo amadurecida há semanas. Questões relacionadas à valorização, perspectivas de carreira e até mesmo divergências internas no Botafogo teriam contribuído para a escolha. O Flamengo, atento às movimentações, aproveitou a oportunidade e fez uma proposta irrecusável. A imprensa esportiva mergulhou no tema, dedicando programas especiais e manchetes de capa à transferência. Analistas destacam que a ida de Montoro para o Flamengo não é apenas uma mudança de clube, mas um episódio que pode redefinir o equilíbrio de forças no futebol carioca. Torcedores organizados do Botafogo se mobilizaram rapidamente, promovendo protestos em frente ao estádio e ao centro de treinamento. Faixas e cânticos denunciavam a suposta traição e pediam maior comprometimento dos dirigentes com a manutenção de ídolos. O clima de revolta reforça a pressão sobre a diretoria alvinegra. No lado rubro-negro, a atmosfera é de festa. A chegada de Montoro é vista como um reforço de peso, capaz de elevar ainda mais o patamar da equipe. A torcida comemora nas ruas, nas redes sociais e até mesmo em eventos improvisados, transformando a transferência em um verdadeiro carnaval fora de época. Especialistas em gestão esportiva afirmam que a negociação evidencia a força financeira e institucional do Flamengo. Para eles, o clube soube aproveitar o momento de fragilidade do Botafogo e agir com rapidez para garantir um jogador que pode ser decisivo em competições nacionais e internacionais. Nas redes sociais, a frase traição no Botafogo tornou-se viral, sendo repetida em memes, vídeos e debates acalorados. A indignação ultrapassou os limites da torcida alvinegra e alcançou fãs de outros clubes, que também passaram a discutir a ética e os bastidores das transferências no futebol brasileiro.
O elenco do Botafogo também foi impactado pela notícia. Jogadores declararam sentir surpresa e frustração, afirmando que não esperavam uma postura tão radical de Montoro. A saída, segundo eles, reforça a necessidade de mudanças profundas na forma como o clube administra seus relacionamentos internos. Dirigentes do Flamengo, em pronunciamento oficial, agradeceram à torcida pela recepção calorosa e destacaram que Montoro chega para ser protagonista. O tom foi de celebração e confiança, sinalizando que o clube aposta alto no talento do jogador para conquistar novos títulos. A repercussão internacional também foi significativa. Veículos estrangeiros noticiaram o episódio, destacando a gravidade da transferência e o impacto que ela pode ter na imagem do futebol brasileiro. O Flamengo, como um dos clubes mais conhecidos do mundo, vê sua reputação fortalecida em meio à polêmica. Patrocinadores e parceiros comerciais acompanham com atenção o desenrolar dos acontecimentos. A credibilidade do Flamengo é fundamental para o valor das marcas associadas ao clube, e a chegada de Montoro aumenta o potencial de marketing e de negociações futuras. Críticos da gestão alvinegra afirmam que o caso confirma a necessidade de maior valorização dos jogadores. Para eles, a saída de Montoro é um sintoma de problemas estruturais que há anos comprometem a qualidade da administração do Botafogo. O episódio pode ser o ponto de partida para uma reformulação completa. Torcedores mais antigos lembram de episódios passados em que o Botafogo teria perdido ídolos para rivais. A transferência de Montoro, nesse sentido, é vista como uma repetição de erros históricos que reforçam a sensação de fragilidade do clube diante de seus concorrentes. A narrativa de traição reforça a dramaticidade do episódio. Não se trata apenas de uma transferência comum, mas de uma mudança que envolve rivalidade, emoção e identidade. A gravidade da acusação mantém o público ávido por novos detalhes e aumenta a pressão sobre os dirigentes. Enquanto isso, autoridades esportivas enfrentam o desafio de conter a crise sem comprometer ainda mais a credibilidade do Botafogo. A pressão por respostas rápidas e contundentes cresce a cada dia, e a confiança dos torcedores depende da transparência do processo. O caso também reacende debates sobre o papel da mídia na amplificação de crises. O vídeo, ao ser compartilhado em larga escala, transformou uma decisão individual em um debate nacional, potencializando o impacto da transferência e aumentando a pressão sobre todas as partes envolvidas. À medida que a repercussão continua, o episódio se consolida como um dos mais marcantes da história recente do futebol carioca. A frase "Álvaro Montoro troca Botafogo por Flamengo" já entrou para o imaginário coletivo e promete ser lembrada por décadas como símbolo de uma rivalidade que ultrapassa os limites do campo. No fim, o vídeo que iniciou toda essa onda de indignação e celebração permanece sendo reproduzido incansavelmente. Cada nova visualização reacende a curiosidade e a emoção, mantendo viva a chama da polêmica. O Flamengo, envolvido no centro da tempestade, aguarda os próximos capítulos de uma história que ainda está longe de terminar, enquanto o Botafogo tenta se reerguer diante da perda de um de seus principais nomes. A repercussão da surpreendente transferência de Álvaro Montoro do Botafogo para o Flamengo continua crescendo e já se consolidou como um dos assuntos mais comentados do futebol brasileiro. A narrativa de traição tomou conta das redes sociais, com torcedores alvinegros expressando indignação e frustração, enquanto os rubro-negros celebram a chegada de um reforço que pode mudar o rumo da temporada. O contraste entre revolta e euforia reforça ainda mais a rivalidade histórica entre os dois clubes cariocas. Nas arquibancadas, o sentimento é de perplexidade. Muitos torcedores do Botafogo se dizem traídos pela postura de Montoro, que até então era visto como um jogador comprometido e símbolo de dedicação. Agora, com a revelação pública de sua escolha, parte da torcida questiona se o atleta realmente valorizava o projeto alvinegro ou se já estava de olho em oportunidades mais vantajosas. Essa divisão entre apoiadores e críticos intensifica a crise interna. A imprensa esportiva segue explorando cada detalhe da transferência. Programas de debate convidam ex-jogadores, dirigentes e especialistas para analisar as possíveis consequências da saída de Montoro. Alguns defendem que o jogador apenas buscou valorização e projeção em um clube de maior estrutura, enquanto outros acreditam que sua atitude foi irresponsável e pode prejudicar a imagem do Botafogo. Nos bastidores do clube alvinegro, a diretoria enfrenta enorme pressão.
A saída de Montoro coloca os dirigentes em uma posição delicada, explicar à torcida como perderam um dos principais nomes do elenco para o maior rival. Essa encruzilhada administrativa aumenta a tensão e exige decisões rápidas para tentar recuperar a confiança dos torcedores. O elenco do Botafogo também foi diretamente afetado pela polêmica. Companheiros de Montoro demonstraram surpresa e desconforto com a situação, já que a transferência expõe fissuras internas que até então eram mantidas longe dos holofotes. O clima no vestiário, segundo fontes próximas, ficou mais pesado, e a confiança entre os jogadores foi abalada. Torcedores organizados intensificaram suas manifestações, cobrando explicações da diretoria e pedindo maior comprometimento com a manutenção de ídolos. Para eles, a crise não pode ser resolvida apenas com notas oficiais, mas exige uma postura firme e clara da administração para preservar a credibilidade do Botafogo. No lado rubro-negro, a atmosfera é de festa. A chegada de Montoro é vista como um reforço de peso, capaz de elevar ainda mais o patamar da equipe. A torcida comemora nas ruas, nas redes sociais e até mesmo em eventos improvisados, transformando a transferência em um verdadeiro carnaval fora de época. A repercussão internacional também não tardou a aparecer. Veículos estrangeiros noticiaram o episódio, destacando a gravidade da transferência e o impacto que ela pode ter na imagem do futebol brasileiro. O Flamengo, como um dos clubes mais conhecidos do mundo, vê sua reputação fortalecida em meio à polêmica. Patrocinadores e parceiros comerciais acompanham com atenção o desenrolar dos acontecimentos. A credibilidade do Flamengo é fundamental para o valor das marcas associadas ao clube, e a chegada de Montoro aumenta o potencial de marketing e de negociações futuras. O episódio, portanto, não é apenas esportivo, mas também econômico. À medida que os dias passam, a repercussão não diminui. Pelo contrário, cada novo detalhe sobre os bastidores da transferência mantém o público ávido por informações. O episódio já é considerado um dos mais marcantes da história recente do futebol carioca e promete ser lembrado por décadas como símbolo de uma rivalidade que ultrapassa os limites do campo e se transforma em narrativa de paixão, emoção e identidade. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.